Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do blog Super Vendedores. E hoje eu tenho a honra de receber o Marcos Souza. O Marcos é trainer e master em programação neurolinguística, palestrante, conferencista e especialista em vendas, motivação, PNL, comunicação e marketing de serviço. E hoje a gente vai conversar sobre um artigo que é um dos melhores artigos que eu li, falar sobre os 5 Cs da venda. Marcos, seja muito bem-vindo ao Super Vendedores. Olá, Leandro. Olá a todos os teus ouvintes, telespectadores, pessoas que te acompanham acompanham o portal Super Vendedores, um portal repleto de notícias importantes, notícias relevantes para quem trabalha com vendas. Então, fiquei muito feliz e prestigiado mesmo a participar desse teu portal, da entrevista que você está me dando esse espaço. Muito obrigado, viu, Leandro? Nós que agradecemos aí também o seu tempo, todo o conhecimento que você vai nos passar. Bom, vamos começar com uma das perguntas mais gostosas de se fazer. Como é que o Marcos começou na carreira de vendas? Como é que foi a tua história profissional, Marcos? É interessante essa pergunta porque as pessoas sempre associam que vender é vender somente produtos e serviços, né? Correto. Mas eu costumo dizer que eu comecei minha carreira de vendas praticamente vendendo conhecimento, vendendo treinamento. Eu dava aula particular, eu sou de origem humilde, eu tenho uma mãe que é doméstica e um pai motorista de ônibus, Itapemirim. Eram 7 irmãos e eu era o caçula. E aí a gente tinha que fazer um dinheirinho extra, então eu resolvi dar aula particular. Então foi a minha primeira experiência de venda. O pessoal fala, mas como assim experiência de venda? Porque eu era altamente tímido, não conseguia chegar no cliente que era a mãe do aluno, e aí você tinha um cliente usuário, que era o aluno, tinha a cliente compradora, que é a mãe, e geralmente tinha o cliente influenciador, que era a professora. Então, se você fizer uma analogia aí, naquela época, eu não tinha ferramentas suficientes de vendas, e quem acabava fazendo as vendas mais era a cliente influenciadora, que é a professora, que sabia que eu tinha muitas notas boas, e acabava convencendo as mães compradoras a colocar os seus filhos para aprenderem. E aí, nessa época, foi interessante, porque eu aprendi a vender uma mudança de pensamento, vender uma mudança de conceito, que é a aula particular de matemática, física e biologia. Então, imagina só, foi o meu primeiro desafio de vendas. Depois, eu ingressei na faculdade de engenharia elétrica. Lá eu tentei fazer algumas vendas na área de computação. Eu acho que, não sei se você vai lembrar, mas antigamente o pessoal montava computadores. Sim, lembro. Então era muito comum, né, o pessoal montar placa, HD, placa de vídeo, aí ficava aquelas caixas, aquelas torres, né, cheio de peças. E aí eu passei a vender essas peças. Mas eu lembro que a minha primeira venda foi muito ridícula, porque eu não consegui vender direito. Eu falei meia hora com uma pessoa até descobrir que ela não era compradora. Caramba. E aí é por isso que eu brinco. Hoje eu saio com vendedores ordinários e extraordinários, né? Então eu fui um vendedor ordinário, me tornei um vendedor extraordinário, e eu vou falar mais sobre isso depois. E aí, depois, quando eu saí de vendedor extraordinário, eu fui para gerente, mas eu virei um gerente ordinário. E aí você vai dizer, mas Marcos, ordinário é uma palavra forte para se falar. Eu digo, não, ordinário no sentido de seguir a ordem, um cara comum, um cara que segue a média, né? Um cara que está ali sempre seguindo o que todo mundo faz. Tá. E o extraordinário é aquele outro profissional, seja vendedor ou não, pode ser um empreendedor, um gerente, um professor, pode ser um pai, uma mãe, qualquer pessoa extraordinária, é uma pessoa que faz algo extra que o ordinário não faz. Entendi. A diferença é no radical extra. A gente precisa fazer algo extra, e você agora está fazendo algo extra para os seus usuários, os seus membros do portal, para os seus seguidores, né? Do que muitos que talvez tenham outros portais, mas que não, eles seguem a ordem, fazem a coisa comum. Já você não, você procurou chamar aí os melhores palestrantes, os mais famosos, fazer um convite para trazer conteúdo. Então, você está sendo agora uma pessoa extraordinária nesse momento. Então, depois eu virei um gerente extraordinário, fui gerente regional Norte e Nordeste, e aí sim, aí eu vendi bastante, tive bastante experiência de venda, fiz muito cursos, fiz curso de programação neurolinguística, fiz cursos de vendas fora do Brasil, e aí sim eu fui aprender a vender
e eu me tornei especialista de um segmento que chama segurança privada. Tá. Foi segmento que eu me criei, comecei 10 anos atrás, quando eu pedi demissão. Tá. Eu era gerente, ganhava bem, morava bem perto da praia, em Recife, e aí eu pedi demissão, porque eu achava que eu não estava trabalhando mais por algo além do que o salário. Então, eu digo sempre que a pessoa que trabalha só por um envelope com dinheiro no final do mês, está ganhando pouco. Por mais grosso que seja esse envelope. Então, chega uma hora que o dinheiro não é suficiente. Então, aí eu saí, resolvi dar treinamento, e aí voltou o ciclo. Um ciclo que eu comecei aos 14 anos, eu Uhum. retomei o aí comecei a dar aula novamente no mercado corporativo. Essa é a minha história. Entendi. Legal. Bom, vamos falar então do seu artigo, que eu achei assim muito interessante, né? Bom, mas antes da gente entrar no assunto principal, explica um pouquinho os tipos de clientes, né? O que você. No artigo você fala do cliente tipo A, do tipo B, do tipo C. Apresenta esse conceito para quem está assistindo você, Marcos. Parece história de leite, né? Leite A, leite B, leite C, mas é assim uma analogia. Por exemplo, se você pega um cliente da Apple, por exemplo, né? Tá. O cara que vende, a loja que vende Apple hoje, teoricamente não precisa de vendedor, ele vai lá só explicar como usa, tirar dúvidas, porque quem entra numa loja Apple é um cara que geralmente é um Apple maníaco, ou então um cara que tem a primeira experiência de Apple na vida, e ele se apaixona de imediato. Ok. Então, tem marcas, Coca-Cola é outro exemplo, tem marcas que o cliente já entra decidido na loja a comprar. O cliente chega na loja sem ser chamado. É o cliente que chega sem ser chamado, ele quer muito comprar, pergunta o preço, passa o cartão e não questiona nada. Ele sequer questiona a questão do preço, porque ele já tem o conceito de valor na mente dele daquilo que ele está comprando. Esse é o cliente Certo. tipo A, Tá. que seria o ideal para todos nós, né? Pô, já pensou se todo mundo ligasse para você, comprasse você sem questionar o teu preço, Com né? certeza. Então, assim, tem vezes que eu pego o cliente assim, o cara me vê na internet, vê um vídeo como esse que está gravando agora, gostou do conceito, tem uma convenção, ele liga para mim, ele já tem uma expectativa de preço, quando eu falo o meu preço, aí eu digo a ele, tá, tudo bem, ok, tá fechado. Aí eu falo, sim, mas tem a despesa aérea. Não, tudo bem, a gente paga. Tem a hospedagem. Não, tudo bem. Qual é o valor total, incluindo despesa aérea, hospedagem e alimentação? Então, de um lado, você fica feliz, mas, por outro lado, você fala, nossa, foi tão fácil, né, vender? Você até acha que tem alguma coisa errada, né? Você fala, será mesmo? Será que não é golpe, né? Exatamente, exatamente. Aí você fala, poxa, foi muito bom. Aí tem um cliente tipo B. O B é o seguinte, ele quer comprar. Ele quer Tá. comprar teu produto, ele estudou teu produto, ele tem a necessidade, ele percebe o valor, Certo. mas só que ele compara. Ele já foi na internet, já olhou umas 5 ou 10 marcas, ele olhou performance, ele olhou característica técnica, e aí ele começa a comparar. E aí é uma questão que, se você ficar, o cliente fica nas características. Se o vendedor não tirar a perspectiva da característica por benefício, ele perde a venda, porque se ele tiver um preço maior do que algum concorrente, vai acabar perdendo a venda. Quer ver um exemplo? Você vai numa loja comprar uma TV tela LCD de 40 polegadas. Tá. É impossível dizer que marca A, marca B, marca C, marca D, um é muito melhor do que as outras três. Ali estão Sim. tudo equivalentes. Então, se o vendedor, por exemplo, eu passei por essa situação, eu fui numa loja, eu queria comprar uma TV, eu Tá. estava, poxa, comprar uma TV, mas só que eu sabia que as quatro eram muito parecidas, as quatro tecnologias, né? Tá. E as quatro marcas eram muito parecidas. Então, o que foi para mim decisivo? Porque o vendedor, ele falou de um benefício. Ele falou para mim que ele não estava me vendendo uma TV, ele estava me vendendo uma TV colada na parede. Ok. Então, o que foi decisivo para mim foi, eu não sei fazer um furo de casa com furadeira. Eu sou aqueles homens que não sabem fazer nada com furadeira em casa, trabalhos domésticos. Então, para mim, eu contrato alguém, porque eu sei que se eu for furar uma parede, eu vou furar um cano de água. Então, a probabilidade de furar um cano de água ou pegar uma coluna de ferro é total. Então, assim, eu contrato alguém. E ele percebeu isso, ele percebeu que minha preocupação não era o valor da TV, mas o quanto de trabalho eu ia ter que ter para colocar essa TV na parede. Certo. Então, ele me vendeu um serviço já incluído com uma marca específica
que instalava esse equipamento na minha casa. Então, ele percebeu que eu precisava de um benefício que fosse decisivo ali. Então, o cliente tipo B é aquele cliente que quer comprar, mas tem referências. E aí ele termina forçando você a questão do preço, do prazo, ele quer algo mais. Ele quer sempre algo mais. E o cliente tipo C é aquele cliente, meu amigo, que você vai lá e é você que chegou sem ser chamado. É você que liga para ele sem ser chamado. É você que vai encher o saco dele porque ele sequer sabe que tu existe, sequer sabe que o teu produto existe e ele ainda não despertou sequer para a necessidade do teu produto. Ele não entendeu ainda para que serve o teu produto ou que necessidade. Ele não tem consciência de nada. Então, esse sim é o cliente. Eu não gosto de falar a palavra, por exemplo, o cliente mais difícil. Eu gosto de falar desafiante. Esse é o desafiante. Por quê? Porque você tem que convencê-lo da necessidade que ele tem, da tua solução e que você é o melhor. Só que é aí que está o tesão da venda, que eu brinco, né? É aí que você chegar para um cara e fazer o processo de venda desde o início. Esse daí é fantástico demais. É o cliente que realmente você tem um gosto de vender mesmo. E que nem você falou, né? É o desafio, né? O desafio de você vencer, de você vender, de você conquistar. Né? Como surgiu a ideia, né, dos 5 Cs da venda? Como é que você leu em algum lugar, você criou? Me conta um pouquinho dos 5 Cs. Foi assim, ó. Eu estou desenvolvendo um curso online. Eu sou especialista em programação neurolinguística aplicada a vendas. Eu não trato da PNL na parte terapêutica, regressiva, hipnótica. Eu não trato dessa parte. Eu gosto de falar da parte da PNL que é ótima para relacionamento, comunicação, apresentação, que são aquelas etapas no processo de vendas. Okay. E eu percebi que existia 3 elementos: o vendedor, o cliente e a relação entre o vendedor e o cliente. Okay. Tá? Então, existem essas 3 dimensões numa venda, qualquer que seja a venda, até mesmo pela internet. Você vai ter lá o site que vende, os livros digitais, vai ter o cliente, você sentado, e vai ter essa relação virtual aí, conectando, digitando, passando cartão e tudo. Certo. Então, essa relação existe em qualquer venda, certo? Seja a venda ativa, passiva, por telefone, enfim. Aí eu percebi que o que decidia a venda no cliente, o que tornava um vendedor extraordinário, um vendedor campeão, começava pela linguagem interna, a comunicação interna que adotava. E aí eu resolvi resumir isso em crenças, o primeiro C. Certo. Então, o primeiro C é o C de crenças do vendedor. Aí vem o segundo C, depois a gente vai explicar com calma. Aí veio o segundo C do vendedor, que não basta só o vendedor se comunicar consigo mesmo com uma linguagem vendedora. Ele não basta ele vender só para si mesmo. Ele também tem que se comportar bem, né? Então, assim, aí depois veio a questão do comportamento. E aí você pensa, poxa, mas o cliente está lá sentado, está lá esperando comprar. Então, como você vai ver essa questão do comportamento do cliente? Mas para você ver comportamento do cliente, você precisa desenvolver uma competência. E aí eu volto para você que é vendedor. Então, o vendedor teria o C de crença e o C de competência, porque se você não tem competência, você está fora do jogo. Está fora do jogo, tá? Então, aí nós temos os 2 Cs do vendedor, que é crença e competência. Temos o C do comportamento do cliente, o que faz ele comprar ou não comprar, como ele se comporta. E aí falta relação. Não vai existir relação entre vendedor e cliente se você não tiver uma conexão. Então eu criei o 4 C, que é você só vende com quem você se conecta. Entendi. Não adianta vender para quem você não está conectado. Até mesmo para você comprar pela internet, você tem que se conectar à internet. Então não tem milagre, você tem que se conectar com alguém ou com algo. E aí, por último, depois da conexão, vem o quê? O processo de comunicação efetiva, que é aí entra o quê? Negociação, apresentação e persuasão, né? O processo mesmo que leva o cliente a fechar. Então, são esses os 5 Cs. E isso é fruto, Leandro, isso é fruto de experiência de campo mesmo, sabe? São mais de 10 anos que eu ando em campo com os vendedores, estou direto em contato com eles, e eu percebo claramente
que das grandes diferenças, eu posso resumir as grandes diferenças em 5 principais pontos, que são os 5 Cs da venda. Entendi. E o interessante é que você buscar na fonte, na verdade, é no mercado mesmo. Né? Você falou, pô, com o vendedor, percebendo o perfil dele, do outro, da equipe. Então é algo muito importante porque não é do livro, né? Eu acho que é uma... Quando você cria uma teoria baseada na experiência que você desenvolveu nos seus clientes, você tem muito mais propriedade, autoridade para falar. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar do primeiro C, que é crença. Né? Você cita, por exemplo, no seu artigo, você pergunta, né, para quem está lendo, pô, você acredita em si mesmo? Conta um pouquinho para a gente, Marcos, o poder da crença. Né? Por que é importante o vendedor acreditar no seu perfil profissional? Por que é importante o vendedor acreditar que ele vai conquistar aquele cliente difícil? Conta um pouquinho sobre a crença. Vamos lá. Um dos grandes limites no setor comercial é o sarrafo mental que cada vendedor tem. Ou seja, o limite de salto que ele acha que considera, que ele consegue chegar no final do mês. Ou seja, o limite de vendas, o limite de visita, o limite de propostas que ele consegue enviar. Existe um limite mental, e esse limite mental é puramente uma crença. Tá. Você vai observar que tem vendedor que sempre vai ganhar 5 mil, e ele vai ficar no meio ali dos vendedores, ganhando 5, 6, 4. Agora tem vendedor que ganha 10, e é sempre o líder de vendas. Entendi. Aí quando você vai conversar com esse vendedor do topo, do ranking de vendas, aí você percebe que ele tem crenças, ou seja, aquilo que ele crê, que são diferentes de crenças de pessoas que estão no meio, que estão no fim. Tá. Por exemplo, é muito comum entre os vendedores que estão lá embaixo, no ranking de vendas, eu ouvi frases como só faz dinheiro quem tem dinheiro. Quem nasce pobre vai morrer pobre. Negro não tem vez nesse Brasil. O cara é do interior, aí ele fala, na cidade grande, pessoa do interior não se cria. Cidade grande é mundo cão. E são tudo frases que advêm da própria crença quando ele era pequeno, que ele ouviu do pai. Sim. O pai ouviu do avô, o avô ouviu do bisavô, e eles vivem segundo uma ditadura de gente que já morreu. Né? Ele não se liberta dessas crenças. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que diz assim, só faz dinheiro quem tem dinheiro, trabalha para uma pessoa que não pensou assim quando montou a empresa. Ele montou a empresa, o dono da empresa montou, quando não tinha dinheiro, ele tinha pouco dinheiro. Sim. Ele começou com um carro velho, começou com 100 reais no bolso, 1.000 reais no bolso, não importa. Começou vendendo na rua. Então, é interessante a questão da crença. Então, se você tem uma crença que eu chamo de limitante, ou uma crença que seja que te segure, que te ancore, que te prenda, você não vai crescer. Agora, se você tem uma crença que é propulsionadora, fortalecedora, você avança. Entendi. Então, a sacada em vendas é... Porque, assim, digamos o seguinte, antes do encontro com o vendedor, eu já estou vendendo para mim mesmo. Eu estou vendendo todo dia, assim, ó. Ah, Marcos, hoje tu não vai vender nada. Ah, Marcos, hoje o dia tá choveu, tá nublado, você viu um gato preto. Entendi. Tudo no pensamento. Começa no pensamento, né? Começa no pensamento. Tem vendedor que vê um gato preto, aí ele acredita, a crença dele é que o dia vai ser ruim. Aí ele faz a primeira ligação, de repente para prospectar, ouve um não, ele para, ele trava, né? Não, é assim, ó, a bolacha dele, creme cracker ou salt, ou qualquer bolacha, cai com a manteiga para baixo, aí ele diz que está no dia horrível. Mas essa bolacha já caiu várias vezes para baixo, em dias que ele estava feliz e ele nem notou. Sim. Aí ele olha agora todos os semáforos vermelhos que tem da casa até a empresa. Tá. Ele se lembra de todas as topadas que ele vai levar no caminho, de todas as fechadas. Ele começa a olhar o clima e ver que está frio, que está nublado. Ele faz com que o dia seja ruim porque ele viu um gato preto e ele acredita que um gato preto promove um dia ruim na vida dele. Entendi. Aí o gerente passa e fala assim para ele, assim que entra na empresa, preciso falar com você hoje, hein? Aí ele fala, pronto, acabou o dia. E aí é engraçado porque acabou o dia mesmo. Esse cara, ele acreditou e ele vendeu para si mesmo que ele não vai vender mais nada. Então, acabou o dia de vendas dele. Então, tem outro dia que ele acorda bem, tá nublado, mas tem um solzinho, ele não viu o gato preto, aí ele
No outro dia ele recebe uma ligação antes de ir para a empresa de um cliente querendo comprar muito, ele fala, não, hoje começou bom. Aí ele olha os e-mails lá no celular, ele vê que já tem uma proposta aceita lá. Aí ele diz, eu estou falando que hoje é meu dia. Aí ele começa a ver todos os semáforos verdes, mas às vezes os verdes que ele está vendo esse dia é menor do que os vermelhos. Mas o foco dele mental é outro, porque ele quer justificar a crença de que aquele é um dia dele. Então é interessante porque você segue sua crença. Então, antes mesmo de você abrir a boca, você já está falando para você mesmo todo dia. Ok. E antes mesmo de você abrir a boca para o cliente, você já está vendendo para você mesmo o produto. E se você não... A lei antiga no seu que eu criei. Se você não vende para si mesmo, como é que você vai vender para os outros, cara? Não adianta. Com certeza. Em cima disso de crença, eu queria fazer um comentário. É um comentário muito interessante. Você falou o seguinte: a crença ela deriva da criação da sua infância, enfim. Olha que coisa interessante, né? Os meus 2 avós são vendedores, obviamente já aposentados, né? Meu pai é vendedor, hoje é empresário, mas começou vendendo. E eu sempre cresci no meio de pessoas, né, familiares que trabalhavam com venda. Então, inclusive, eu visitei muito cliente com meu avô. Ele vendia máquina de costura, então eu ia nas reuniões com ele. Então eu cresci achando que vendas era uma profissão. Era algo importante, porque, poxa, se os meus 2 avós criaram as suas famílias, meu pai me criou trabalhando com vendas, eu achava aquilo tão nobre quanto, por exemplo, uma faculdade de medicina, né? Então, eu não tive dúvidas. Quando eu cresci, eu falei, pô, eu vou ser vendedor, vou trabalhar com vendas também. Então é muito interessante como é que às vezes a gente está sendo influenciado pelo meio e familiar, é o meio que te ama com certeza, mas às vezes isso está te prejudicando. Então você tem que realmente mudar o mindset, mudar a forma como você pensa para você aumentar seus resultados, concorda? Concordo plenamente. É tanto que eu tenho um filho, né? E eu ensino nas minhas palestras, todo mundo que vai para minha palestra sabe. Eu ensino a nunca mais falar, não corra porque você vai cair. Quem vai na minha palestra está proibido de falar para um filho, não corra porque você vai cair. Por quê? Porque você vai estar matando já de imediato atletas olímpicos de 100 metros rasos de maratona. Porque o filho vai pensar que correr cai, e ele deixou de correr, por isso que o Brasil faz anos que não tem um atleta campeão mundial. Faz sentido. E a Olimpíada é próximo ano, só que essa geração que poderia ser campeã no Brasil próximo ano, a gente já matou 15, 20 anos atrás, quando a gente falou, não corra porque você vai cair. Onde é que está o perigo dessa frase? Ela mata não só atletas, mata vendedores, mata empreendedores, porque o não corra você vai cair para o vendedor é uma meta mais alta, significa que eu não posso correr mais. Certo. É vender um produto com valor agregado maior. Não, aí eu vou estar correndo, eu vou cair. Ser promovido. Não vou ser promovido, porque eu vou estar correndo, eu vou cair. Aí, o que é que eu ensino a falar no lugar disso? Em vez de dizer não corra, você troca por atenção. Certo? Atenção. Porque seu filho começou a correr há pouco tempo, então ele precisa ter atenção. E depois, em vez de você... porque você vai cair, o vai é um problema sério, porque vai é premonitório, é profético. Não se pode usar a palavra vai com coisas negativas. Você tem que usar a palavra pode para coisas negativas. Então você fala assim, você pode cair. É estatística. Pode cair como tem 1 milhão de possibilidades de não cair. Sim. Então, assim, você sai do mundo determinístico do vai para o mundo probabilístico do pode. Então, você troca. E aí, você não mata um futuro. Porque seu filho, por exemplo, se você falar hoje, você pode estar matando o 4º vendedor da geração da família. Entendeu? Sim. O seu pai não ouviu do seu avô e você não ouviu do seu pai. Quer ver um exemplo que não pode... Eu acho que tenho certeza que vocês 3 não falaram. É uma assim, ó. É melhor 1 na mão do que 2 voando. Isso não é uma crença de um empreendedor, cara. De um vendedor campeão. Por quê? Porque o cara que pensa é melhor 1 na mão do que 2 voando, ele não vai arriscar nunca. Ele não vai abrir um negócio. Ele está limitado. Ele tá limitado. Ele tá limitado. Quer ver matar um homem é colocar um passarinho na mão dele, acabou. Aí ele fica com esse passarinho o resto da vida. Então, assim, aí tem crenças que são fortalecedoras. Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. Se for cair, caia para frente. Se der um passo para trás, dê 2 para frente.
Então você vai vendo que a gente é alimentado, são ditados populares, mas isso programa a nossa mente, meu amigo, que você não faz ideia. E a gente repete isso para os nossos filhos inconscientemente. Então, olha só, tem uma coisa insana que a gente fala para os nossos filhos. Nana, neném, que a cuca vem pegar, a cuca, o monstro. Então o filho não sabe se é para dormir, porque se dormir a cuca vem pegar, certo. Ou se ele ficar acordado, a cuca vem pegar também. Então a gente canta umas músicas, sabe, que passa crenças, porque crença é a linguagem, você vai passando. Então, para o vendedor que pensa assim, não corra que você vai cair, ou então, assim, ó, quanto maior, maior a queda. Quanto mais alto, maior a queda. Já ouviu essa? Vou várias vezes. Várias vezes. Então, assim, o cara que fala isso, ele não cresce, porque ele pensa, quanto mais alto, maior a queda. Aí eu mudo a crença, porque assim, eu dei a má notícia, né? Eu dei a má notícia que foi o quê? Nossos pais, avós, padres, professores nos programaram. Só que a boa notícia é que você pode mudar a sua programação. Sim. Aí, por exemplo, em vez de você falar assim toda hora, quanto mais alto, maior a queda, mude. Você fala assim, quanto mais alto, maior o horizonte, maior a perspectiva, maior o campo de visão, entendeu? Legal. Inclusive, eu queria te fazer essa pergunta. Esse lado comportamental ele é tão importante que eu acho que caberia um bate-papo só para falar dele, né? Mas para a gente poder avançar, se você pudesse dar 3 dicas práticas para quem está te assistindo, para ele parar para pensar, de repente mudar, encarar a vida de outra forma, parar de se auto-sabotar, o que você poderia falar rapidamente? 3 dicas para quem está te assistindo. De forma metafórica, meu amigo, todo mundo já deve ter ido no self-service, não já? Opa! A maioria já foi. E eu faço 3 perguntas. O cara que está no self-service, ele põe veneno no prato? Pode até colocar comida envenenada com gordura, com glicose e tal. Mas ele não. Se tiver lá uma garrafinha com uma caveira, 2 tíbias cruzadas, ele não põe. Certo? Então, essa é a primeira lição. Então, você não deve se alimentar de pensamentos negativos e pensamentos nocivos. Boa? Beleza. Que isso é um veneno. É um veneno. Imagina que teu cérebro é um prato mental. É um prato. Tem um prato aqui, ó. É tanto que meu prato, por ser nordestino, é um prato bem grande, né? É um prato fundo e grande. Então, eu tô com um prato mental aqui. Primeira coisa, não coloca veneno. Ou seja, eu não coloque coisa negativa, porque isso não ajuda em nada. Certo. Tá? Segunda coisa, não deixe a pessoa de trás da fila colocar a comida no prato. Porque no self-service, quando você vai colocar a comida, nem é o da frente, nem é o de trás que coloca. Sim. É você que coloca. Perfeito. Se você não quer alcachofra, não quer brócolis, você não vai pôr. Se você não gosta de brócolis, meu amigo, não tem quem convença você a comer brócolis. Desde os 2 anos de idade, você fala que não quer brócolis, entendeu? Concordo. Então, o que acontece? Você não pode permitir que o colega de trabalho, o cliente, a imprensa, o governo diga que vai ter uma crise, uma miséria, uma pobreza, que não vai vender nada, porque isso é alguém colocando comida no seu prato. Então você não pode fazer isso. Você que escolhe o que você vai comer, tá bom? Essa é a segunda dica. Aí a terceira dica é, já que você não vai colocar coisa ruim e vai fazer seu prato, coloque coisas boas. Sim. Por quê? O esforço de pensar positivo é o mesmo de pensar negativo, só que o resultado é diferente. Então, um vendedor, ele tem que realmente nutrir seu prato mental com pensamentos e crenças, sentimentos, ações e comportamentos positivos. Aí entra tudo. Legal, legal. Isso é muito bom. Quem está assistindo, quem está te ouvindo, eu tenho certeza que vai refletir. É uma analogia perfeita. Bom, o próximo C, né, é competência. Não importa o que você sabe, mas o que consegue com aquilo que sabe. Achei essa frase fantástica. Explica um pouquinho o que é, na sua opinião, Marcos, competência. Exatamente. O que acontece? Um dia, Van Gogh estava pintando um quadro, né, na praça lá. E aí um jovem viu, ele pintou o quadro em 5 minutos. Aí o jovem falou, nossa, eu queria pintar igual a você em 5 minutos. Como é que você conseguiu isso? Ele falou, pintar um quadro em 5 minutos é fácil. O problema é que eu levei 30 anos para conseguir fazer isso. Entendeu? Então, assim, a competência
hoje, mais do que nunca, o cliente está mais bem informado do que o vendedor, porque o cliente tem um compadre chamado compadre Google. É um fofoqueiro que sabe tudo sobre tudo. Você digita qualquer coisa. Eu fui lá no Google, super vendedores, digitei lá. Ele me falou um monte de coisa sobre você, sobre o seu portal. Um monte de reportagem, vídeos, tudo. A história, tudo. Então, hoje, o cliente, quando vai comprar um produto, eu vou comprar um smartphone, um telefone. Ele já lê as características inteiras do celular. Ele já sabe estar mais bem informado que o vendedor que vende um monte de produto. Certo. Então, hoje, o vendedor ele tem que ter a competência para não só apresentar bem o produto, mas perceber a real necessidade, o real desejo não atendido pelo cliente. Então, competência é tudo. E eu digo assim, quem não toma chá da competência, o famoso chá da competência, que é conhecimento, habilidade e atitude, que não sou eu que inventei, isso faz anos que existe. Se você não toma esse chá todos os dias, você vai tomar chá de cadeira lá na sala do cliente. Vai ficar um tempão. Porque assim, o cara que não tem chá da competência, quando ele chega para visitar um cliente, ele fica 20 minutos esperando na sala de espera. Aí, quando ele entra, o diretor dá 5 minutos para ele. Uhum. Agora, quem é muito competente, quem é um consultor, que entrega não só produto e serviço, mas entrega conhecimento para o cliente, quando ele chega na empresa, o empresário já ligou para a secretária e disse assim, quando o Marcos Souza chegar, quando o Leandro chegar, esse cara tem pouco tempo, ele é especialista, manda ele subir. Tá. Aí é o inverso. Você fica 5 minutos no máximo na sala de espera e fica 20 minutos conversando com o cliente. E é você que encerra a conversa. Você diz assim, eu tenho que ir para outro cliente, cara. Beleza, tá vendido, tudo ok, vamos fechar. E você já tem outro compromisso depois. Então, a competência, meu amigo, é o ingresso para você ter acesso à sala do cliente e permanecer lá por muito tempo. Agora vamos falar um pouquinho, Marcos, do comportamento. Não faça o cliente comprar o que você está vendendo. Venda o que eles querem comprar. Explica um pouquinho o comportamento. Isso é outra sacada que eu tive na prática, né? Isso eu não encontrei em livro, não. Porque assim, o ser humano ele é egoísta. O vendedor é egoísta. O vendedor ele faz o seguinte: o vendedor traz o cliente para o mundo dele porque é mais fácil vender nesse mundo. É que nem Libertadores. Qual é o teu time aí em São Paulo? Qual é? Palmeiras. Palmeiras. Então, é muito mais fácil o Palmeiras trazer todos os times da América do Sul para jogar no Parque Antártica do que ele jogar lá na altitude da Bolívia, ele jogar dentro da La Bombonera, da Argentina, ele jogar lá na Venezuela, no meio dos conflitos. Então, é muito mais cômodo trazer as pessoas para o seu mundo e as outras que se dane. Você, não vou lá me preocupar com ela. Então, o que acontece muito? O vendedor acha que todo cliente vai comprar porque pensa igual a ele, mas cada cliente é um mundo, cada cliente é uma experiência diferente. Então, por exemplo, o vendedor acha que vai vender móveis para um casal, mas o casal está comprando um sonho eles são recém-casados, eles estão comprando um sonho de um lar. E aí está lá o vendedor vendendo uma casa de concreto ou móveis de madeira. A vendedora de cosmético acha que vende cosmético. Mas não, o cliente quer a realização de um sonho de parecer com Gisele Bündchen, né? De parecer com aquela mulher bonita que tem aquele cabelo lindo da TV que ela vê lá. Então, a ótica do cliente é diferente da ótica do vendedor. Certo. Eu fui num hotel, por exemplo, que o hotel investiu uma fortuna na recepção. E para mim, eu pergunto, quanto tempo eu passo na recepção de um hotel se eu sou um palestrante? Eu passo somente 1 minuto ou 2. Sim. Agora, no meu quarto, que eu vou passar 8 horas, esse mesmo hotel tinha uma cama ruim, carpete, que dava para ver os ácaros já estava aposentado pelo INSS, tão velhinho que estava. O ar-condicionado velho, barulhento, e a água não esquentava. E o quarto não era escuro. Então, meu amigo, meu Deus do céu, a ótica é de quem desse hotel? Não adianta. Eles arrumaram lá embaixo, na fachada, e o que importa é o que o comprador vai comprar. Então eu falo assim, descubra o que o cliente compra, porque tem cliente que vai comprar um produto porque ele quer status. Tem outro porque ele quer pertencer a um grupo dentro da empresa. Tem outro porque ele quer se autorrealizar. Tem outro porque é a necessidade básica dele. Então, assim, depende de cada cliente. Aí você tem que perceber, e o vendedor extraordinário, o que ele faz? O vendedor extraordinário, ele entra no mundo do cliente, vê o comportamento do cliente, e aí
ele posiciona o produto, os benefícios de acordo com o que o cliente quer comprar. Então, ele não faz o cliente se esforçar para comprar o que ele está vendendo, não. Ele se esforça para vender aquilo que o cliente já decidiu comprar. Entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, eu vou me revelar aqui. Eu gosto de pouca fila, eu gosto de luxo, eu sou preguiçoso, eu gosto de comodidade, eu gosto de facilidade e de rapidez. Então, não importa o produto que você for me vender. Se você vender essas 5 coisas num carro, numa fila de banco, num relógio, num smartphone, num notebook, acabou, meu irmão. Eu vou comprar, porque é isso que eu compro na minha vida. Então, a forma que você decide comprar um relógio, comprar um notebook, comprar a sua camisa ou comprar um carro é muito parecida. E aí o vendedor extraordinário percebe esse comportamento. Para resumir, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tá. Tem gente que compra pelo prazer, porque vai alcançar algo ao comprar. Tá. E tem gente que compra porque ele quer evitar o sofrimento, quer evitar a dor. Então, enquanto o primeiro compra porque vai ganhar algo, o segundo só compra porque ele vai perder algo ao não comprar. Parece coisa de louco. Então, se você tem uma mulher aí, uma esposa, acho que você tem uma esposa que eu vi uma foto sua recém-casada. Então, sua esposa deve ter comprado 100 sapatos, 100 pares de sapato, certo? Então, ela vai chegar com o 100º par de sapato preto na sua frente, você vai enlouquecer, você vai dizer, meu Deus, 100 sapatos pretos, meu amor, você não precisa, não há razão que justifique isso, né? Aí ela vai dizer assim, mas eu não podia perder a promoção 50% no shopping. Ela não comprou porque ia ganhar somente o prazer, ela comprou porque ela não podia perder a promoção. Isso é loucura, cara, mas é o que acontece. Então, assim, muitas vezes a gente decide porque a gente quer evitar uma dor, não é nem pelo que vai ganhar. Agora, tem outras vezes não, tem outras vezes que você decide porque quer conquistar algo. É por isso que em vendas, até o próprio vendedor, nem sempre você motiva o vendedor dando coisa a mais para ele, porque ele não vai se decidir por isso, só pelo prazer, não. Ele tem que ter uma dor que ele deve evitar para ele se motivar. Então, assim, são comportamentos como esse. Por exemplo, tem comportamento de cliente que ele decide internamente. Eu sou assim. Eu olho um produto, eu estudo, eu penso comigo mesmo e eu decido. Agora, tem cliente que tem que falar com a esposa, com a empregada, com o vizinho, com o patrão, com um fórum na internet de discussão, no Facebook. Ele decide externamente. Tem outros que decidem internamente. Então, assim, a gente chama isso na PNL de metaprogramas, ou seja, como você define as suas decisões, né? Acho que o mais importante do que isso é o próximo, né? A conexão. Então, é uma pergunta que você faz no texto, né? Você conquista empatia com facilidade? Né? Isso eu tenho certeza que é uma dificuldade de boa parte dos vendedores. Isso passa também na questão atendimento, né? Por quantas vezes eu não fui numa loja e o vendedor me atendeu como se ele estivesse pensando em outra coisa ou se eu estivesse fazendo um favor. Conta um pouquinho da importância da conexão no processo de vendas, Marcos. Olha, por exemplo, agora mesmo eu estou me conectando com você. Eu tenho certeza que você está sentindo que a gente está se comunicando. Claro. Né? Por quê? Olha só, eu não falo nesse ritmo de velocidade. Eu falo mais acelerado. Só que eu, para me comunicar com você, eu tenho que me tornar familiar a você. Eu tenho que lembrar a você alguém que você gosta muito, que é você mesmo. Entendi. Então, quando eu me torno familiar, as pessoas gostam de comprar de quem elas conhecem e confiam. Tá? Então, quando você se conecta com alguém, você conquista confiança rápida. E uma ferramenta importante chama-se rapport, que é muito falada na programação neurolinguística. Você gostou de uma frase que tinha no meu artigo que você comentou, que é assim: como você venderá para um estranho se você insiste em parecer estranho? Sim. Então, assim, o cliente vai ser estranho também a você enquanto você for estranho a ele. Tá. Então, a melhor forma de você criar uma conexão com o cliente, né, principalmente aquele cliente que você vai lá, que é o cliente tipo C, que você foi lá sem ser chamado, esse você precisa de uma conexão. E o cliente, ele leva em torno, Leandro, de 4 segundos para formular uma impressão sobre você, tá? Entendi. E é interessante
E é interessante que o pessoal fala, é uma primeira impressão sobre você. É mentira, cara. Não é, não. Essa primeira impressão, ele já teve há muitos anos atrás. Ele só está rotulando você. Ele rotula, ele vê você assim, com o cabelo mais ou menos arrumado, ele fala, esse é boyzinho. Ele vê você de óculos, fala, esse é CDF. Ele vê você cabeludo, ele diz, é relaxado. Ele vai rotulando o tempo inteiro. Então, da forma que você se veste, você já está se comunicando. Tá. Então, muita gente já perde a conexão sem sequer abrir a boca. Só em se aproximar já está perdendo a conexão. É tanto que tem pessoas que você está assim, ó, numa festa, aí olha de longe a pessoa. Não sei se já aconteceu isso com você. Você olha de longe para um homem, para uma mulher e fala assim: quem é aquele cara que está ali com o Roberto lá? Com o Marcos Souza, que está agora falando com você. Quem é aquele cara que está com o Marcos Souza? Aí o cara fala assim: é fulano de tal. Quer que eu te apresente? Você fala: não gostei dele. Tem uma coisa dele que eu não gosto, não quero ter contato. Cara, você não conhece ele. Aí tem pessoas que no outro dia você vai na mesma festa e fala: quem é aquele que tá lá com o Marcos Souza lá? É outra pessoa. Fala: cara, eu gostei daquele cara, desde que eu vi ele. Eu não sei explicar, mas eu gosto dele. Mas sabe o que é? É que essa pessoa é familiar, ou seja, ela usa roupas parecidas, corte de cabelo parecido, a postura é parecida, o gesticular é parecido, ela fala devagar, você fala devagar. Ela fala rápido, você fala rápido. Ela fala alto, você fala alto. Ela fala baixo, você fala baixo. Então, assim, existe uma conexão imediata. É por isso que eu fiz um estudo que os vendedores, eles perdem vendas quando as pessoas são muito diferentes deles. Entendi. Não é somente pelo preço. Quer ver um exemplo? Olha só. Tenho certeza que você já passou por isso. Imagina que você é um vendedor que fala rápido. Uhum. Aí o que é que acontece? Vai visitar um cliente e o cliente começa. Eu chamei você porque eu queria que você apresentasse. Aí o vendedor ansioso já está dizendo, sim, apresentar os produtos, né? Não, calma. Aí começa de novo. Onde é que eu estava mesmo? Eu queria que você apresentasse primeiro a empresa. Então, olha só, o vendedor, ele já fica agoniado. Ele já está ligando para os dois próximos clientes, cancelando, porque ele pensa, meu Deus, vai demorar um ano aqui a conversa. Sim. Aí o que acontece? Esse cara atropela esse cliente, que fala devagar, que é calmo, e ele perde a venda. Não é por causa do preço, é porque no início não se conectou. Certo. As pessoas falam que em vendas o problema é não fechar vendas. Mentira. O problema é não iniciar vendas. Tem gente que sequer iniciou uma venda. Como é que você vai fechar o que sequer iniciou, cara? Para você fechar algo, você deve ter iniciado, aberto a coisa. Certo. Então, as pessoas, elas só vão abrir uma venda na hora que elas se conectarem com alguém. Tá. Se não conectar, não vai vender. A internet é igual. Enquanto eu não me conectar com um site aí, Saraiva Americana, não sei, qualquer site que venda um livro ou um DVD, eu não vou comprar, porque eu não me conectei. Certo. Então, agora eu estou falando mais do cliente B e C. Tá. O cliente A, no cliente A não tem problema, porque o cliente A, ele vai comprar de qualquer jeito. Não já teve caso que você queria tanto produto, queria tanta comida ou tanta bebida que você comprou mesmo o vendedor sendo ruim? Opa, com certeza. Porque você Até queria... para tirar ele da frente, né? Você fala, deixa eu comprar logo aqui porque eu não aguento mais ele. Exatamente. Então não precisou de conexão, porque você queria o produto. Então, a conexão é essencial no cliente C e também no cliente B. Por quê? Porque no cliente B, ele está olhando o preço. Mas se você transmitir o valor o valor que você, como vendedor, coloca na sua venda, que você agrega o valor como vendedor na sua oferta, se você agregar um bom valor de confiança, conhecimento, credibilidade, informação, sabe, experiência, know-how, aí você agregando isso na conexão, aí ele compra. Por isso que a conexão é o quarto C e é o C da relação, o C essencial que sedimenta, que é a base da relação. Legal. E o próximo é a comunicação. Né? Conta um pouquinho da importância da comunicação, né, somado à conexão. Né? E depois eu queria que você comentasse os 3 Vs da venda. Conta pra gente. Eu cheguei uma vez para vender
Tava vendo indo super bem. Aí, Leandro, eu falei assim, como é o teu produto comprado ao concorrente? O que é que você acha do seu produto comprado ao concorrente? Aí o vendedor fala, seu Marcos Souza, o meu produto, aí ele Tá. mostrou essa mão, é muito melhor do que o do concorrente. Então Hum, aqui a gente tem uma coisa chamada incongruência. Olha o produto dele no nível inferior ao produto do concorrente. A linguagem corporal, que é o visual, foi contra o verbal que eu estou falando. certo. Então eu falei que o meu produto é melhor do que o do concorrente, só que o visual falou o contrário. Tá. Tem vendedor que fala assim, ó, pode contar comigo e empurra a mão para frente, empurra o cliente para longe. Uhum. Então aí existe uma incongruência entre dois V's, que é o visual e o vocal. Se você tem congruência entre dois V's, já perdeu a venda. Por quê? Porque o cliente vai pensar assim, tem alguma coisa aí que não me convenceu. Ele não sabe explicar o que é, cara. Vai ficar desconfiado, né? Ele não sabe, mas ele está desconfiado. Aí agora vamos outro exemplo. O cara vende num tom de voz, eu estou nesse tom desde o início, não estou? Certo? Aí você me pergunta, Marcos Souza, mas me fala uma coisa. Eu estou sabendo que você vai lançar um curso aí chamado Código Secreto das Vendas. Aí eu falo, então, não, o Código Secreto das Vendas, ele vai revelar os segredos dos vendedores extraordinários. Dentre eles, esses 5 pontos que eu já falei. Agora, o meu produto, ele custa R$ 5.000. Então, na hora Hum, de falar o preço, eu desafiei. Como é que entendi. pode? Como é que pode? Ou então diga assim, meu preço, ele é, assim, R$ 5.000. Gaguejei, hesitei. Então, assim, Tá. qualquer mudança vocal, você percebe, é inconsciente, o inconsciente está ligado o tempo inteiro, ou subconsciente, como muitos chamam, não, não importa. É o seu lado não consciente, entendeu? Então, Tá. o teu lado consciente percebe que mudou o tom de voz, então há uma incongruência aí. Então, a comunicação trata disso. Para um vendedor bom, ele é um bom comunicador, só que o pessoal confunde, o pessoal acha que é assim, ó, que para vender muito tem que falar muito e ser contador de piada. Então, a comunicação é você alinhar, ó, você alinhar. Eu não poderia dizer, Leandro, para o teu público, você tem que alinhar. Ó, eu estou separando. Não, Hum, eu tenho que alinhar. E aí eu tenho que usar o que? Os 3 V's, que é o que eu falo, que é o verbal, que sai da certo. minha boca, as palavras, são as palavras mesmo, propriamente dito, o conteúdo que eu falo. Esse é o primeiro V, verbal. Aí eu alinho com o vocal, que são as características da voz. Então, por exemplo, se eu digo que algo é muito importante, eu tenho que o quê? Falar mais devagar. Importante. Se uma característica ou um benefício ele é importante, eu tenho que trabalhar com essa palavra. Certo. Ou então eu posso dizer que o meu produto, vem cá, baixinho, eu vou dizer que o código secreto das vendas vai revelar um segredo do que os vendedores tradicionais fazem para se tornar congruentes. Então, olha só, eu baixei o tom de voz, chamei mais sua atenção. Certo. Por quê? Porque eu estou brincando com o vocal. Então, o vendedor extraordinário, eles fazem isso. Eles trabalham o verbal, trabalham o vocal e trabalham o visual. O gesto e a postura. Né? Ele trabalha isso aí. Aí você tem uma comunicação congruente e persuasiva. Se você parar para pensar, a palavra comunicação é a soma de 2 palavras. Ação comum. O que você quer, na verdade, é tornar comum a tua ação, é tornar comum o teu produto, é tornar comum o teu serviço ao cliente. Então, aí vem o último C, que é o C de comunicação. Esse método, os vendedores costumam sempre, no mínimo, dobrar as vendas, Leandro, quando eu aplico esse método. Você Entendi. dobra as vendas. Por quê? Porque se você olhar, você observar, você vai se conectar melhor, você vai tratar crenças, você vai se comunicar melhor, Você vai você vai se ser mais. policiar, né? Você vai falar, pô, será que eu não estou errando justamente no visual? Será que eu não estou falando palavras que me auto-sabotam? Não, eu achei fantástico, achei que muito bacana. Principalmente a crença. Acho que vale uma nova entrevista aí, Marcos, pra gente falar só desse tema, né? É um tema fantástico que eu trato muito crença. Eu tenho uma palestra só sobre crenças, ou agora está o nome chique, mindset, né? Como a pessoa pensa. Mas a crença, digamos que o mindset é uma frase e a crença são as palavras que formam essa frase, tá? Então, Entendi. assim, o teu mindset é o conjunto de crenças que você realmente acredita. Aí o pessoal fala, mas Marcos,
como é difícil eu deixar de acreditar numa crença. Eu falo, é nada. Você acredita em Papai Noel? Aí o adulto fala, não, eu sei que não existe. Eu falo, mas por que você não acredita em Papai Noel? Ele falou, não, porque eu era pequeno, eu vi que era meu tio, era meu pai que se vestia. Aí eu falei, ah, é? E por que você acredita que gato preto torna azar, que se correr vai cair, quanto mais alto, maior a queda? Aí eu digo, aí ele fala, mas eu não estou entendendo. Eu falo, ó, você arrumou um contra-exemplo, que era o seu tio vestido de Papai Noel. Aí você matou a crença do Papai Noel. Certo. E por que, quando você diz assim, vai, nasce pobre, vou morrer pobre? Por que você não encontra uma pessoa só na sua família, na sua cidade, no seu país, no universo, que tenha nascido pobre e ficou rico? Sim. Aí você matou a crença. A crença se mata com um contra-exemplo. Somente assim. Mas a gente, isso, vamos deixar, Leandro, esse assunto, o pessoal vai querer o Marcos Souza e o Leandro de novo, ou o Leandro e Marcos Souza, juntos falando sobre crenças. E eu fico aqui imaginando os comentários que vão ter. Quando o pessoal pedir para eu voltar, seja uma segunda ou terceira vez, vou voltar, eu vou explicar todas essas palavras que eu falei agora, porque eu acabei de programar todos eles. Eu vou explicar o poder das palavras, que eu tenho mais de 50 palavras que eu estudo o efeito delas. Olha que bacana. É um tema para um terceiro encontro. Eu estudo a diferença. Para a gente finalizar, vou dar uma dica de palavra. O vendedor ordinário, aquele vendedor comum, né, eu vou repetir, não me leva a mal, gente. Sim. Ordinário, eu já fui ordinário. É uma pessoa que segue a ordem, não faz nada diferente. Legal. Partindo para o final, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço para quem eu bato papo, eu entrevisto, né? Pô, você começou a vender com 14 anos. Se você pudesse voltar no tempo e dar uma dica, né, para o Marcos com 14 anos que começou a vender, o que você falaria? Faça um curso de programação de linguística aplicada a vendas com o Marcos de 40 anos. Legal. Mas como eu não posso viajar no tempo, não vale isso aí, mas eu diria isso mesmo, eu diria assim, ó, viaja no tempo, enquanto você mesmo 40 anos, inclusive existe um livro, né, um livro preto, como é que é? Muito Desculpa. bom, Se Eu Já Soubesse. Certo. Eles pediram a 50, eu acho que foi 50 donos de multinacionais, ou diretores, ou CEOs, aí tem Pepsi, tem um monte de empresa grande aí, Xerox, Coca-Cola, o que eles diriam a si mesmo 20 anos atrás. Eles fizeram a mesma pergunta que você fez, né? Então, eu diria para aquele menino lá de 14 anos que, primeira coisa, se colocasse no lugar do outro. Tá. Segunda coisa, desenvolver esse conhecimento. E terceira coisa, no que quer que eu escolhesse, que eu fosse extraordinário. Entendi. Extraordinário. Eu finalizo dizendo assim, ó, seja sempre extraordinário. Se você tiver hoje numa função sendo ordinário, você já está atrasado. Entendi. É preferível que você busque aquilo que você gosta muito de fazer ou faz o que gosta, para você ser extraordinário. Tá? É isso que eu diria, essas três coisas. Se colocar no lugar do outro, que eu não fazia isso quando era mais jovem, né? Eu era muito egoísta. Tá. Digo também para acumular conhecimento, mas não conhecimento, mas o conhecimento que faz algo por alguém, tá? E terceiro é exatamente isso, ser extraordinário naquilo que faz. Por quê? Porque você, meu amigo, ficou 9 meses numa barriga da sua mãe. Depois nasceu, ficou 1 ano rastejando até começar a engatilhar. Depois mais 1 ano para andar bem e correr. E o pessoal disse para você, não corra, você vai cair. Em algum momento você parou de correr. Então está na hora de você dizer a si mesmo, atenção, você pode cair. Entendi. Mas você tem que continuar correndo. Legal, legal. E para quem está te assistindo, Marcos, como é que pode entrar em contato com você? Qual que é o seu site? Como é que esse pessoal pode mergulhar no teu conhecimento? Tá, ótimo. Obrigado pelo espaço. Eu tenho um site que é Marcos Souza com SA no final, .com.br, marcosouza.com.br, tá? E nesse site vai ter artigos, vai ter vídeos, vai ter as palestras que eu faço, vai ter bastante informação. E no Facebook, quem está aí nas redes sociais, você pode curtir a minha página no Facebook, que é Palestrante Marcos Souza, tudo junto. Palestrante
Marcos Souza. Esses são os 2 principais canais que você vai me achar. Eu vou me sentir muito feliz, Leandro, e eu fico aqui imaginando quem consegue comentar esse vídeo depois, deixar o comentário aqui, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso, um irmão, um colega na empresa, porque tem crenças coletivas, tem a crença da família, tem a crença do grupo, da empresa, tem a crença do comercial, a crença do departamento técnico, tem a crença do financeiro. Então, a gente precisa compartilhar essa entrevista, tá bom? Para levar esse conhecimento. Eu vim ter esse conhecimento aos 35 anos de idade, essa questão das crenças. Tá. Então, eu tenho ele somente há 5 anos. Teria feito uma diferença devastadora e positiva, devastadoramente positiva na minha vida, se eu tivesse aprendido isso com 14 anos. Hoje, eu ensino meu filho que tem 3 anos e meio PNL. Desde pequeno ele já está aprendendo PNL, com 3 anos e meio. Legal, legal. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Foi fantástico. Vamos fazer de novo, vamos fazer, na verdade, um novo bate-papo para falar justamente sobre crença. E aí a gente entra nessas palavras e tudo mais. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. Mais uma vez, muito obrigado, Marcos. Um beijo para todo mundo, beijo no coração de todos. Vamos ser extraordinários, tá bom, pessoal? Um abração. Gostou do vídeo? Clique no botão curtir, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Além disso, acesse o nosso site supervendedores.com.br e conheça todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.